Queridos irmãos que estão caminhando pela Bíblia comigo em 2025, nosso assunto hoje é o livro dos Juízes. E é um livro muito complicado, porque tem coisas maravilhosas de Deus, libertações, milagres, 300 de Gideão vencendo 120 mil inimigos. Impressionante como Deus falou com Gideão e Deus usando vários outros personagens, Jefté, Sansão. Mas é um período que também termina o livro com histórias bem terríveis, bem desagradáveis, né? O adultério da concubina e depois a morte de milhares de pessoas por causa dele cortar ela em pedaços e mandar para todos os povos, as tribos, né, e tudo. Então, assim, são histórias bem deprimentes, bem difíceis. Mas quando você olha o final de Josué e o início de Juízes, você percebe que Josué fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você vê no início de Juízes, fala que durante a vida de Josué e da vida dos anciãos que sobreviveram a Josué, Israel serviu ao Senhor. Mas surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e os feitos dele. Então nós vemos que é um problema de sucessão geracional. Um problema que os pais eram tementes a Deus e serviam a Deus, mas não conseguiram passar para a nova geração o temor a Deus e o amor a Deus. Não conseguiram. Deus exortou muito em Deuteronômio, né, através de Moisés, que deveriam ensinar seus filhos, fazer memoriais e passar esse amor a Deus a seus filhos, falando na mesa, ao entrar, ao deitar, meditando na lei de Deus, comentando sobre as coisas de Deus, mas pelo jeito não fizeram isso porque a nova geração não conhecia ao Senhor. Como é triste isso! E nós vemos depois, no início de Samuel, nós vemos que Eli era temente a Deus, mas seus filhos não eram. Depois nós vemos Samuel era temente a Deus, mas seus filhos não eram. Depois nós vemos Davi e seus filhos também não eram. Nós vemos assim que esse problema de passar de uma geração para outra é um problema muito sério, muito difícil. E por isso no fim do Velho Testamento fala que Deus vai enviar Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. O problema do povo de Deus, o problema da restauração do homem, o problema de preparar a igreja para a volta de Cristo, o problema do propósito eterno de Deus de preparar uma noiva para seu filho, se resume a um problema familiar, é um problema de coração, é um problema de voltar o coração dos pais aos filhos. Que Deus nos ajude a ter arrependimento, que Deus volte o nosso coração. Voltar, arrependimento original é voltar, é virar, e que Deus vire nossos corações como pais e como pessoas de uma geração mais velha para a geração mais nova, e que aconteça em nossos dias essa reversão da história. Nunca aconteceu de uma geração mais velha andar junto com a geração mais nova, e que isso aconteça em nossos dias para preparar uma igreja gloriosa para a volta de Cristo. Que Deus faça uma obra que ainda não foi feita na história. Esse é a nossa oração e nosso desejo. E o grande problema dos dias dos juízes foi esse. Uma outra coisa que eu percebi nessa vez lendo Juízes é que, porque quando entra em Samuel vai falar que Deus ficou com raiva, ficou magoado porque eles rejeitaram ele como rei e queriam um rei. Mas eu sempre achei, poxa vida, mas que era tanta confusão dentro dos juízes e tanto problema, que eu dou razão para o povo querer um rei, né? Mas depois que teve os reis, é o mesmo problema. Tinha juízes, enquanto o juiz julgava, eles serviam a Deus. Quando o juiz morria, aí eles não serviam a Deus. E no tempo dos reis tinha a descendência de Davi, mas tinha rei bom e tinha rei ruim. Então, assim, não houve muita diferença. Mas assim, por que Deus achou tão ruim, sim, que aparentemente era meio anárquico? Não havia rei em Israel, diz no livro de Juízes, né?
Mas eu comecei a perceber que Deus realmente se considerava o rei de Israel durante o tempo de Juízes. Ele dava bronca quando eles abandonavam ele castigava eles. E quando eles clamavam a ele sentia compaixão e ele levantava um libertador. Então ele realmente era rei de Israel durante o tempo dos Juízes. Eles sofreram muito e tiveram muita confusão e tudo porque não serviam ao Senhor. E achei uma coisa muito interessante que, a certa altura ali em Juízes, ele fala, não vou ajudar vocês mais não. Vocês adoram ídolos? Vai para os ídolos, pede aos ídolos para te socorrer. Por que vocês vêm buscar a mim no tempo ruim? No tempo bom vocês vão para os ídolos, no tempo ruim vocês me chamam? Não quero saber disso. E aí o povo não aceita não como resposta. Isso é uma lição muito forte para nós. Às vezes Deus fala não para nós. Por isso que Paulo orou 3 vezes. Jesus no Getsemane orou 3 vezes. Existe, o Watchman sempre fala que tem um propósito de orar 3 vezes. Porque às vezes Deus fala não, mas você consegue mudar esse veredito. E às vezes não consegue mudar, né? No caso de Paulo, ele orou 3 vezes e Deus falou, minha graça te basta, né? Então não precisa orar mais, né? Para tirar o espinho da carne. Então, Israel não aceitou esse não. Deus falou assim, não vou responder mais não vou mandar mais juiz não. Vai se virar, vai clamar aos deuses de vocês, aos ídolos de vocês, para livrar vocês. Mas aí eles abandonaram os ídolos e arrependeram e voltaram a Deus. E o coração de Deus se amoleceu como um pai e ele foi e mandou um libertador. Então, Deus é maravilhoso, Deus é um pai precioso. E nem sempre, quando ele fala não, devemos aceitar esse não como se fosse, não adianta mais, porque já falou não. Só se ele jurar. Se ele jurar, realmente aí não adianta. Se ele não jurar, e ele fala não, talvez ele fala não, mas ele quer que a gente humilhe, a gente se humilhe, que a gente busque a face dele, que a gente largue os ídolos, que a gente mostre um coração contrito, e aí ele muda de ideia. Aí ele muda de veredito. Então, assim, é muito interessante isso. E outra coisa que eu notei, quando fala que Deus era com ele, e Deus era com eles, e Deus estava com eles, e o Espírito de Deus veio sobre fulano. Quando nós andamos nos caminhos de Deus, e quando Deus está conosco, tudo que nós colocamos nas mãos prospera. Mas quando Deus é contra nós, tudo que a gente faz dá errado. Então, o mais importante não é nossos esforços, nossa capacidade, nossa habilidade. O mais importante é Deus estar conosco. Ele é invisível, mas ele é real. Ele está, se ele está sorrindo para nós, com uma bênção arônica, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Se ele está sorrindo, as coisas dão certo. E se dão errado, é porque dá mais certo depois. Deus é maravilhoso, andar com Deus. Se Deus está com você, tudo dá certo. Se Deus está contra você, tudo dá errado. E acho que comentei nos comentários diários, mas não pode deixar de comentar, que aquelas histórias horríveis do fim de Juízes, aquelas histórias escabrosas, aquelas histórias horríveis, matando todo mundo, e nossa, tanta coisa. Mas no mesmo tempo dos Juízes, nós temos o livro de Ruth, e Boaz chegando e cumprimentando seus trabalhadores em nome do Senhor, e honrando os que foram mortos, os que foram vivos. E nós temos o amor da Ruth pela sogra dela, até guardando aquela comida que sobrou no almoço para levar para ela, mostrando quanto, obedecendo a sogra em tudo, amando a sogra em tudo, não buscando nada para si, sendo diligente, e Deus abençoando a Ruth maravilhosamente, e mudando a amargura da Noemi. E nós temos a história de Ana, também no mesmo tempo dos Juízes. Então, nós podemos ter histórias maravilhosas e histórias escabrosas na mesma época. Nós podemos servir a Deus em épocas difíceis, em épocas de caos, em épocas de idolatria, em épocas de mistura, né? Uma outra coisa que a gente vê nos Juízes é como eles misturavam. Eu tenho um levita, Deus vai me abençoar com meus ídolos. Se eu tiver um levita, vai ser melhor, né? Então, assim, é uma mistura, e hoje nós temos muita coisa na igreja também que mistura as coisas, totalmente fora do padrão, fora da vontade de Deus, mas pega algum aspecto e cola aquilo lá, e isso chama sincretismo, é uma coisa horrível. Mas mesmo nessas épocas horríveis, tinha as pessoas sinceras, que amavam a Deus, que buscavam a Deus,
que honravam a Deus, e isso deve nos encorajar em nossas épocas hoje, de servirmos a Deus em nossos dias, crendo que Ele vai terminar a história de uma maneira maravilhosa, Ele vai cumprir todas as suas promessas, Ele vai converter o coração dos pais aos filhos, Ele vai fazer com que a geração mais velha não oprima a geração mais nova, mas honre a geração mais nova, e a geração mais nova também não despreze os mais velhos, mas também honre os mais velhos, e juntos, os mais velhos e os mais novos, famílias naturais e espirituais restauradas, vão preparar a noiva para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos vocês e um encorajamento para continuarmos lendo a Bíblia toda e sempre nesse ano de 2025.